Últimas notícias do São Paulo, torcida do Porto, dando aquela provocada no São Paulo por conta de William Gomes. Presidente do Grêmio entra em contato com o Júlio Casares para falar sobre a arbitragem e a nova dupla de ataque do São Paulo Futebol Clube. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu estava vendo o Luiz Fabiano falando ontem na ESPN e vi as declarações do Miller e de outras pessoas indignadas com a postura do time do São Paulo, ou muito da forma como os dirigentes do São Paulo estavam reagindo. Vou tomar um gole de café aqui para adoçar um pouco minha vida. Eu tomo com adoçante. Sei que tem gente que toma pura, eu não consigo, cara. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim: inacreditável como esses jogadores do São Paulo, ou como a maioria dos dirigentes estão tratando a situação, como se fossem ursinhos carinhosos. Acontecia tudo, sempre queria resolver. Não, vamos aqui, vamos espalhar coraçõezinhos, vamos fazer não sei o quê. Gente, o perfil do time do São Paulo é um perfil de time bonzinho. Saiu o Rafinha, tinha o Luciano, saiu o Rafinha, ninguém mais faz nada dentro do campo. A forma como o Palmeiras age no contexto como um todo, todos os jogadores do Palmeiras, por exemplo, brigam e reclamam o tempo todo, enchem o saco o tempo todo, desde o revezamento do banco de reservas, a diretoria do Palmeiras, a presidência do Palmeiras, as notas de imprensa, a forma como as coisas acontecem, tudo já é montado um teatro, um circo, tá aqui, ó. O circo é todo montado para que eles entrem nas partidas e já sempre aconteça um cenário inteiro de montagem no qual toda vez que o árbitro for fazer qualquer coisa, o árbitro já vai ser tão pressionado, tão encurralado, era essa a palavra que eu estava querendo achar. Ele fica tão acuado que ele já sabe que puta merda. E aí ele já sabe que vai ter consequência grave, porque os caras brigam, os caras sabem como fazer, e a gente sempre tem uma postura bovina. A gente sempre tem uma postura de aceita tudo. Essa postura de ursinho carinhoso, que como eu falei para vocês, é um negócio ridículo. Eu vou tentar achar essa porra dessa imagem, enquanto eu estou falando aqui, do que é, para quem não sabe. Claro que hoje tem o Google, tem a internet, mas você está aqui no vídeo, você está me assistindo, eu vou tentar mostrar para vocês o que era era um desenho, né, da nossa época, pelo menos da minha época. Era um desenho que aqueles que a gente tinha Rambo, a gente tinha He-Man, a gente tinha aquelas coisas, mas os ursinhos carinhosos era um desenho que você falava assim, porra, agora é a hora de eu ir fazer minha lição de casa. Eu estudava de tarde, né, nessa época, quando eu era criança. Era aquela hora que você falava assim, não, agora eu vou fazer minha lição de casa naquele momento, porque era aquele desenho insuportável, era aquele desenho que virava piada para todo mundo. Era um desenho que virava piada, ninguém suportava aquele negócio. Aqui, achei uma imagem do ursinho carinhoso daquela época ainda. Vocês vão entender do que eu estou falando. Era um negócio bizarro, a gente usava isso como um bullying até na época, mas era uma forma da gente demonstrar o tamanho de como eles tinham a postura. Aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, vou mostrar para vocês como é ridículo. E é assim que eu tô sentindo que a gente tem, tanto na diretoria do São Paulo quanto nos jogadores. Aqui, ó, eram os bichinhos aqui, ó, eram chamados ursinhos carinhosos, era um monte de bichinho fofinho, e eles tinham coraçõezinhos assim, ó, coisinhas dentro deles, que eles usavam para espalhar amor, para fazer as coisas, mesmo quando tinha um conflito ou quando tinha uma situação terrível. Claro que você não tem que espalhar guerra, que você não tem que fazer nada, mas, gente, pelo amor de Deus, é igual quando você fala que eu gosto de arte marcial. O meu filho faz jiu-jitsu desde os 2 anos, o meu mais novo. Nunca brigou. Nunca. Calmo, tem um espírito tranquilo para fazer as coisas. Todos os mestres falam assim, você só usa o seu conhecimento, você só usa o que você vai fazer se você tiver que se defender. Mas você se defende. Esse é o ponto. Você se defende. A gente não se defende. A gente apanha, toma um tapa na cara. E desculpa, é o esporte. Hoje em dia é uma questão de competição. A gente não está disputando para ver quem tem maiores ensinamentos bíblicos dentro do campo. A gente está.
Dentro do campo, você tem que ter uma postura guerreira, você tem que lutar pelos seus direitos ali para fazer as coisas. É assim que acaba acontecendo. Não adianta você falar, não, ele me deu um aqui, eu vou virar a cara para tomar o tapa. Não, porque você vai tomar tapa, você vai tomar tapa na cabeça, você vai tomar tapa na outra cara, você vai tomar tapa na testa, você vai ser chutado, como aconteceu no jogo de domingo. É sangue, é pisão, é porrada, é solada, é canelada. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Tem um momento que você precisa minimamente ter uma. Como é que eu posso dizer para você? Você precisa ter um instinto de reação. E a gente não teve nada. A hora que aquele Mikael entrou no campo, o Arboleda ficou. Porque ninguém fazia nada. Não teve um jogador do São Paulo que já saiu na voadora, como a gente já teria em outros tempos, chegando no tal do Mikael. Tinha que ter chegado na voadora naquele maluco. Ia sair o cara que deu a voadora e o Mikael expulso de campo, mas era o que merecia. O cara saiu de campo ali atacando o Enzo Dias. O Enzo Dias depois esticou a mão para o Vitor Roque olhou para ele e cagou na cara dele. Os caras estão cagando na nossa cabeça e a gente não está fazendo porra nenhuma, a gente está aceitando passivo. E tá passivo desde a direção do São Paulo. O Júlio Casares grava vídeo, não adianta de merda nenhuma. Eu vi muita gente falando. O certo mesmo seria o cara convocar uma coletiva de imprensa, seria falar, seria abordar, e seria ontem tinha que falar. Tinha que falar com um telão atrás aqui, ó. Bota um telão aqui, ó. Não é difícil. Bota um telão, São Paulo tem. Lance passando assim, consistentemente. Tem lance desde o primeiro segundo de jogo. Teve um lateral que eles inverteram, que era para o São Paulo e deram para o Palmeiras. Desde o primeiro lance do jogo até o último. Tinha que mostrar tudo, todos os lances. Tinha que mostrar os lances do Paulistão desse ano. Tinha que mostrar os lances do ano passado. Tinha que mostrar o lance da expulsão, quando o Klaus foi expulsou o Luciano no final do jogo, a gente acabou tomando o gol no último lance. Tem que mostrar tudo. Tudo. Tem que ficar mostrando todos os lances. O São Paulo tem uma lista de expulsões nos últimos anos. O São Paulo tem uma lista de prejuízos contra Corinthians, contra Santos, contra Palmeiras, porque nós temos uma postura de ursinho carinhoso. A gente nem reage. A gente não reage. Quando a gente reage tão errado que a gente explana, que a gente faz um papel de otário quando a gente fez, como a gente fez ano passado. E ainda queriam punir a gente já teve que pedir desculpa depois, porque a gente faz um papel de otário, porque a gente não faz o jogo certo. A gente não faz o jogo, o papel correto de que tem que fazer. A gente não está jogando o jogo. A gente não está tendo malícia. A gente não está se apegando ao que realmente precisa ser feito. Pô, Zanqueto, mas a gente vai ter que ficar o jogo do... Vai ter que ficar. Então vai ter que mudar o perfil do time. Então muda a porra do perfil do time. Eu não tô dizendo que você tem que mandar todo mundo embora. Eu tô dizendo que no mínimo você tem que ter uns 3 ou 4 dentro do campo que tenha sangue correndo na veia, caralho. Você precisa ter alguém na diretoria do São Paulo que se comova pelo time, que brigue pelo time, que vai falar assim, que se dane, eu vou ficar 180 dias sem poder ir num jogo de futebol, sem poder pisar no estádio porque vão me suspender por 1 ano. Mas o cara vai falar, e vai falar, e vai representar, e vai falar, e vai falar, e vai falar, ele vai ficar massacrando na imprensa, como a gente vê os outros clubes fazendo. Algum jogador, alguém precisa dar alguma coisa e representar ali. O que o Luiz Fabiano falou é isso, não pode um cara chegar, entrar dentro do campo, fazer o que fez e ninguém falar nada, ninguém reagir. A gente agir normalmente. A gente tinha que ter travado aquele jogo, tinha que ter se revoltado, tinha que ter feito alguma coisa tinha que ter acontecido em rede nacional para que as coisas tivessem mudado. Algum jogador tinha que ter se posicionado, tinha que ter se sacrificado para gerar realmente uma confusão generalizada, igual os argentinos sabem fazer. Quando acontecem as coisas, eles começam a travar, eles bloqueiam emocionalmente a partida. Aí vem o Zinho, que é vinculado ao Palmeiras, por exemplo, falando assim, mas o Crespo está desfocando do que foi a partida. O que foi a partida, a manipulação mental, a perda emocional que o São Paulo foi tendo, depois de não ter o pênalti, depois de não ter expulsão, do cara sangrado, os caras continuarem batendo, e batendo, e batendo, e batendo, e batendo, você se diminui emocionalmente sim, porque o juiz está dando conivência para o Palmeiras fazer o que queria, para bater. Você percebe que os caras estão fazendo e estão tendo apoio, estão tendo blindagem. Isso vai te minando dentro de campo. E você sabe disso, Jim, você jogou futebol.
você jogou futebol, você sabe que isso é um jogo, é uma cena. Isso vai induzindo, isso vai te minando na hora de fazer as coisas. Deixa de ser canalha, vocês são calhordas, vocês são canalhas, vocês estão comentando e estão falando de Bobadilha. O Bobadilha já foi no segundo tempo. E aí no áudio dizem, que pelo menos foi o que eu ouvi também, ah não, eles disseram que o Tapia não estava disputando a bola. Não, o Tapia estava disputando corrida na pista olímpica ali do Morumbi. Ele não estava disputando bola. Ele não foi derrubado. Não, foi sem querer. Porra, então todo pênalti que estiver agora, botar a mão na bola, dar uma entrada de carrinho, olha, foi sem querer. Foi sem querer. Você não pode marcar esse pênalti porque foi sem querer. Eu tô dizendo que foi sem querer. Até porque todo mundo faz um pênalti por querer, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É assim, o negócio é um show da hipocrisia. O Abel Ferreira é assim, é o cúmulo do limite. Sim, quando você vê o limite extremo da hipocrisia, da disfarçatez, é vergonhoso. Mas enfim, para a gente avançar aqui então, né, falaram de um outro tema que tem uma correlação com esse tema que a gente estava comentando. FIP de Cotia e a história da Galápagos. Ainda não tem data de votação no Conselho, o FIP do São Paulo Futebol Clube, né? E esse hoje, Raí Monteiro, é o pivô de uma briga política muito feia, né, internamente no São Paulo, entre quem apoia isso e aprova, né, esse FIP e quem não aprova / não apoia. Eu tenho uma impressão, posso estar sinceramente equivocado, né, de que isso não vai a voto até a atual gestão ter uma convicção / certeza de que tem uma chance maior de ser aprovado. Eu vejo dessa forma, pelo menos, né? Hoje tem uma divisão e eu acho, pelo assim, termômetro mesmo de conversas, né? Eu acho que hoje, caso fosse a voto hoje, por exemplo, acabou essa live aqui, 8h30 da noite vai ter a votação. Acho que não passaria. Mas pode ser que daqui a 2, 3 semanas as coisas sejam também, né, melhor convencidas para esse grupo de conselheiros. Passe, tem que ter mais da metade do conselho aprovando, então, para isso prosseguir. A gente trouxe algumas informações, né, 250 milhões, sendo que 200 milhões vão para a base do São Paulo e 50 milhões aí vão para a dívida, né, para tentar equacionar a dívida. Do plano de atletas aí, que a gente comentou aqui, eu tô até preparando uma matéria aqui para trazer para vocês, né, em relação a alguns comparativos, né, que eu vou trazer via site, porque o plano do São Paulo diz, hoje o São Paulo tem quase 300 atletas em Cotia. Afirma que quer, né, com esse FIP, quer com esse investimento, ter mais de 700 atletas, acho que é 705 ou 6 atletas que eles querem ter na base já daqui a 10 anos, por exemplo, né, no próximo ciclo, esse seria o número. E aí eu fui fazer alguns estudos, né, enfim, em relação a isso. Hoje pela manhã até conversei com um cara do Barcelona, que me atendeu muito, muito gentilmente também. O Barcelona, La Masia, né, que é uma base também muito forte, que tem muitas referências positivas e que forma muitos jogadores. O Barcelona, ele não tem 300 jogadores na base. Então, acho que seria importante a gente ter também como parâmetro, porque é uma estratégia que foi traçada ao público, né? Assim, qual que é o plano real de execução disso? E qual que é a inspiração que tem essa gestão, né, enfim, na Galápagos, né, / gestão do FIP de Cotia, para vir com esse número, né? Eles estão baseados no quê? Num estudo que eles fizeram? Qual que é a base teórica, né, para trazer e prática também para trazer esse número? Acho que seria muito importante. E a parte financeira desse FIP, eu vi até uma entrevista do César Grafietti e de outros especialistas, né, que a gente vai trazer aqui para falar também na arquibancada, a parte financeira. Eu tenho uma impressão / confirmação quando eu vejo as cifras de que esse negócio da base, esse 30%, vai ser para sempre. Eu tenho essa impressão. Porque caso São Paulo queira recomprar isso da Galápagos num prazo, que seja um prazo, de 5 anos, que seja, né, que seja algo nessa linha. Caso queira recomprar o São Paulo, com a média de venda dos últimos anos, o valor de recompra seria 4 vezes o atual de compra, né? Então seria em cerca de R$1 bilhão para o São Paulo recomprar, que é o valor da dívida total do clube hoje, né? Então eu tenho uma leve impressão de que esse negócio ele sacramenta algo assim para sempre, né? E acho que o São Paulo é assim, muito difícil você conseguir recomprar. E aí me gera mais do questionamento, que é o seguinte, em cima da última informação também.
A gente pode pensar que hoje o São Paulo tem planos, até o Júlio Casares fala abertamente disso, né? Ele fala que o São Paulo não vai ser a última SAF, não vai ser a primeira, tal, e que ele acha que tem uma tendência de que nos próximos anos o São Paulo possa virar uma SAF, ou possa discutir com mais seriedade uma SAF. E aí eu hoje fiquei, né, até conversando com algumas pessoas, e eu tenho esse questionamento para mim. E aí até queria te ouvir, Raí Monteiro. Se eu sou, exemplo, Diego Fernandes, né, que estava aí no último slide que a gente estava comentando, reúno um grupo ali de investimento, tenho ali os caras e falo, quero comprar o São Paulo, faço uma precificação que seja 4 bilhões de reais. Vou fazer esse aporte financeiro do São Paulo. Interessa para esses caras ter 30% assim, da base, que é o maior ativo hoje do clube, né, em termos de ganho, receita e também de patrimônio, né? A gente sabe que a base de São Paulo é um dos pilares do clube. Interessa para esses caras comprar um clube que tem já 30% da base comprometida ao fundo da Galápagos? Se for virar uma SAF, não me parece muito óbvio que vai ter uma prioridade para que entre a própria, enfim, Galápagos nessa história, que já tem 30% de Cotia. Acho que é um bom questionamento para a gente fazer, né, Raí? Meu áudio tá legal, Gabi. Eu tive que trocar aqui de novo porque minha bateria do celular acabou. Mas acho que deixei aqui o fio parado para não dar interferência. Qualquer coisa você me avisa aqui se estiver ruim. Eu não consigo entender muito esse FIP aí, né? Principalmente dentro desses números, né? 700 e tantos jogadores. Onde você vai enfiar tudo isso? Você trouxe aí o número do Barcelona, que é bastante interessante, né? Eu até li na sua matéria que você fez lá o levantamento, que alguns desses jogadores seriam direcionados para outros clubes, em outros lugares do Brasil, para ter filiais, entre aspas, mas eu não sei o quanto isso é viável, sabe? Economicamente, e viável mesmo, né? Você ter sob seu guarda-chuva 700 jogadores, é muita coisa, cara, é um número muito grande de atletas. Então eu não consigo enxergar muito futuro nesse processo, nesse projeto. Não é muito dinheiro também. O São Paulo tem uma dívida muito maior do que isso, 250 milhões, né, Gabi? Alguma coisa assim? Que seriam investidos, né? É isso. E 50 milhões para as dívidas, né? 50 muito milhões pouco, para as dívidas, cara. E o resto é para a Cotia, né? É muito pouco. Um São Paulo bem administrado, e aí é a chave do negócio. Imagina um São Paulo, imaginem vocês, amigos, amigas aí que estão com a gente no chat, 2.200 pessoas aqui com a gente, graças a essa beleza que está aqui em cima de mim, Gabriel Sá, todos querem vê-lo, todos querem ouvi-lo. Imaginem todos vocês, sem dúvida. Imaginem todos vocês, o São Paulo bem gerido, bem administrado, podendo vender os seus jogadores no máximo da sua potência. Quanto custaria um Lucas Ferreira? Quanto custaria um Matheus Alves? Quanto custaria um Henrique do Carmo? Quanto custaria um Rian Francisco? Por quanto o São Paulo conseguiria vender esses jogadores? Eu sei que vocês não gostam do exemplo, mas é o vizinho lá da Barra Funda. Olha quanto o Palmeiras fez com as vendas que fez nos últimos anos. Eu vi uma vez um levantamento que, com as vendas do Estevão, do Hendrick e de mais um jogador que eu não vou me recordar agora qual foi, talvez o Victor Reis, o valor arrecadado pagaria a dívida, pagaria o estádio do Corinthians, né? A dívida lá que é 1 bilhão e fumaça, que os caras estão tentando pagar, e é uma dívida impagável. Olha o tamanho desse ativo, gente. E o São Paulo tem essa capacidade de revelar, de lapidar, de entregar para o time principal, de ter um retorno técnico com esses meninos, e depois, mais adiante, ter um retorno financeiro, como teve o Palmeiras, um retorno técnico, sendo campeão com esses garotos, e depois o retorno técnico. Depois o retorno financeiro, perdão. Então o São Paulo tem essa capacidade, como vários outros clubes no Brasil têm, só que a questão é que você precisa ser bem gerido, você precisa ser equilibrado financeiramente, você precisa ter suas contas em dia, porque senão os caras vão vir aqui e vão pagar preço de banana, de maçã, de sorvete, que foi o exemplo aí que o presidente usou na última vez que ele falou sobre esse tema, porque eles sabem que eles vão bater lá na porta do São Paulo no Morumbi e que o clube está precisando de 9 para ter 10, está precisando de 9 para juntar 10. E aí ele vai pagar, vai oferecer menos e ele sabe que ele vai levar embora um garoto que lá na frente vai ter um poder de venda muito grande. Algumas pessoas no chat aí citaram o William Gomes, tá indo bem lá no Porto também. Então, cara, tudo passa por uma administração e uma melhor gestão. Se você vender, fizer esse fundo aí, vai entrar esse dinheiro, você vai pegar ali 50 milhões para ajudar a pagar as dívidas. Isso não vai fazer cosquinha no curto prazo, cara. E quanto tempo você vai precisar para conseguir ter, de fato, vendas positivas que vão deixar um bom dinheiro no clube e vão ajudar a sanear os problemas. Então, para mim, é um negócio que eu não vejo muito futuro. E mais do que isso,
dentro desses moldes, eu não vejo necessidade. Se fosse uma venda da base, entre aspas, que vai resolver a dívida do São Paulo, vai vir aí um fulano e vai meter lá uma grana que vai resolver. O cara vai pagar quase 1 bilhão de dívida lá e aí o controle da base vai ser dele, o São Paulo vai ter uma porcentagem. Talvez, cara, poderia valer a pena fazer essa loucura para sair desse buraco. Também não sei, seria algo a se pensar, mas não é nem o caso. São 50 milhões de reais numa dívida de 1 bi. Não é absolutamente nada, cara. Não faz cosquinha. Então... O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, entrou em contato com o presidente Júlio Casares para prestar também a sua solidariedade por conta dos erros de arbitragem no último domingo. Os dois se conversaram, falaram bastante sobre os erros de arbitragem que acabaram atrapalhando as duas equipes no fim de semana. Para quem não se recorda ou realmente só acompanha o São Paulo, o Grêmio foi duramente prejudicado, né? No sábado, teve um pênalti ali onde o Marlon estava com o braço aqui mesmo, bateu, e aí a arbitragem, o árbitro de vídeo mandou a revisão, e aí no fim das contas foi pênalti pro Bragantino. Foi o último lance do jogo, o Bragantino acabou vencendo por 1-0, o Grêmio atuando em casa. E aí, o Alberto Guerra e o presidente Júlio Casares, o Casares ele tem uma boa relação com praticamente quase todos os presidentes, com exceção do BAP, do Flamengo, que tem essas rugas da Libra. Mas aí o Alberto Guerra entrou em contato com o Júlio Casares, conversou com ele, falou sobre tudo da arbitragem, sobre também esse movimento de realmente melhorar e dar voz, né, ao Grêmio e ao São Paulo neste momento de indignação, para justamente colocar uma pressão para que a CBF profissionalize os árbitros, faça alguma coisa realmente para a mudança na arbitragem do futebol brasileiro. Eu vou até pegar a aspa do Alberto Guerra. Brinquei com ele, vamos nos abraçar e chorar. Os dois clubes foram muito prejudicados. O que queremos é que as estrelas do espetáculo sejam os jogadores. E aí o Alberto Guerra também, né, confessou ali que realmente também fez ali uma pressão na CBF. Eles ficaram felizes com o fato dos dois árbitros, tanto o de campo quanto o VAR, terem sido afastados ali para treinamento, mas que ainda precisa ser mais coisas precisam ser feitas ali para realmente a melhora do futebol brasileiro. Lembrando, tá, que São Paulo e Grêmio se enfrentam na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 16, logo após a data FIFA. São Paulo e Grêmio duelo, né, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente espera que tenha uma arbitragem totalmente correta, uma arbitragem justa para os dois lados e que chega, né? Chega realmente de erros de arbitragem que a gente já não aguenta mais. Essa aqui é a verdade. O que você acha disso tudo, desse contato dos dois tricolores? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Se torne membro deste canal para o São Paulo. Torcida do Porto deu uma provocada no São Paulo por conta de William Gomes. Eu vou explicar essa história. A TNT Esportes estava conversando ali com alguns torcedores do Porto e eles brincaram ali, estão encantados com o William Gomes. E deram aquela provocada, né? O William Gomes veio por uma pechincha, o William Gomes veio só por 9 milhões de euros, agradeceram ao São Paulo por ter liberado o William Gomes somente por esse valor. William Gomes que chegou, né, na temporada passada, acabou ainda, né, num período de adaptação ali dentro do clube, ainda estava, né, tendo alguns minutos, mas nessa temporada se tornou o cara do time, tem sido protagonista, tem batido pênalti, vira e mexe, está fazendo um gol importante em clássico, é golaço no final de semana, realmente está comendo a bola lá no Porto. Aí eu vou trazer aqui algumas aspas, né, da entrevista da TNT Sports com alguns torcedores lá do Porto. Um deles, lembrando, tá, que o William Gomes ele foi vendido por 9 milhões de euros, o que dá normalmente ali, tá, na época, se eu não me engano, estava dando 54,9 milhões de reais, e o São Paulo não tinha a totalidade dos direitos do William Gomes, e ainda ficou com 20% dos direitos visando uma venda futura do jogador, que está se valorizando, e quem sabe, né, na próxima janela de transferências lá, a maior lá da Europa, que é no meio do ano que vem, ele possa ser vendido e ainda render uma grana para o São Paulo. Vamos lá, um torcedor falou o seguinte, abre aspas, é craque, é máquina e decisivo. Entra em qualquer jogo e faz diferença, sempre. Baratíssimo. Vamos mandar mais 10 milhões de euros porque eles merecem. Ainda deu risada logo depois. Outro torcedor, abre aspas. Os adeptos do São Paulo dizem que foi muito barato, certo? Ainda está aprendendo, mas vai ser aquilo que esperamos que ele seja. É a nossa arma secreta. Quando sair o PP,
o William vai arrebentar. Aspa de um outro torcedor. Abre aspas, espero que não seja negociado já em dezembro, mas que ele vá por muito dinheiro, por 100 milhões de euros, que é justo por ele. Foi uma pechincha para nós, muito barato. Essa aí também foram as aspas aí de outro torcedor do Porto, que tá feliz da vida, que tá super alegre ali com o William Gomes, que tem arrebentado, tem jogado muita bola, uma pena que a gente não pôde ver ele muito com a camisa do São Paulo, foram poucos jogos que ele teve, no início do ano existia uma expectativa dele ter mais minutos, mas Zubeldia não quis dar as oportunidades para ele, e o Júlio Casares aproveitou essa oportunidade para vender o atleta, tava precisando arrumar algumas... Enfim, eu não vou ficar entrando nesses méritos, porque essa venda realmente é uma das que mais me estressa, porque o William Gomes ele tem tudo para se tornar um grande protagonista no futebol europeu. O que você acha disso tudo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Fechando o vídeo de hoje, nova dupla de ataque no São Paulo Futebol Clube será formada por Gonzalo Tapia e Luciano. Pude apurar de que o Hernan Crespo entende que realmente essa dupla deu muito certo no primeiro tempo contra o Palmeiras, inclusive não só no primeiro tempo, né? Até no segundo tempo existe a impressão do Crespo que os dois jogadores realmente podem se complementar e podem dar sequência como dupla de ataque nos próximos jogos. O Gonzalo Tapia, ele facilitou muitas questões para o Luciano. O Luciano, na visão ali interna, ele estava jogando numa função de centroavante. E aí quando tinha o Ferreirinha não conseguia trocar com o Luciano nessa questão. E aí com a entrada do Tapia, o Tapia, por mais que ele seja um jogador um pouco mais de mobilidade, ele consegue fazer essa função de 9. E ele fez essa função de 9 a ponto que apanhou pra caramba lá do Gustavo Gomes e a arbitragem deixou passar. O Gustavo Gomes não era para ter terminado a partida em campo, mas terminou. E aí o Gonzalo Tapia, ele consegue fazer essa função de 9, porque ele é mais parrudo, ele é mais forte, né? Ele lembra um pouquinho até o Caleri, lembra também um pouquinho o David DVD, mesmo porque ele alinha ainda tudo isso, ele tem uma certa velocidade. E o Tapia, ele se adapta muito bem a essa função de 9, o que faz o Luciano voltar para a função que ele sabe fazer, que é de segundo atacante, que é aquele jogador que busca os espaços, que chega como elemento de surpresa lá na frente, inclusive no gol que ele marcou foi muito disso, né? O Gonzalo Tapia puxa a marcação, abre espaço, o Luciano em lançamento é lançado e aí consegue sair cara a cara com o goleiro. Então a impressão do Crespo é que para esse momento Tapia e Luciano vão conseguir se complementar de uma maneira interessante. Ele quer aproveitar também esse bom momento do Tapia, o Tapia que vai para a seleção chilena agora, e aí depois volta ao São Paulo, vai continuar os treinamentos. No jogo contra o Grêmio, a dupla de ataque continuará sendo formada por Luciano e Gonzalo Tapia. Tá aprovadíssimo pelo Crespo, o Crespo entende que os dois podem evoluir bastante até o término da temporada, então o Ferreirinha deve ficar como uma opção de segundo tempo. Com isso, talvez o Luca acabe perdendo um pouco de espaço, né? Ele que vinha entrando em algumas partidas, já contra o Fortaleza ele já não tinha mais entrado, mas contra o Ceará e contra também na Libertadores, contra a LDU ele já tinha entrado. Aí você vai ter o Dineno como uma opção de 9, que também a tendência, tá? É de perder um pouquinho de espaço. O Crespo não tá gostando muito do Dineno, não. É um cara trabalhador, mas por características não tá se encaixando lá com o Crespo. Agora tem o Lucas Moura, né, que pode, quem sabe, ter rodagem, ter espaço e futuramente brigar por espaço ali com o Luciano. E aí seriam essas... Eu esqueci de alguém? Tem o Rigoni voltando, mas o Rigoni, né, a gente já viu que ele teve oportunidades, acabou não entregando mesmo com a assistência que ele teve lá com o Fortaleza. Então a expectativa mesmo e a comprovação, de fato, será contra o Grêmio. O Crespo vai manter ali a dupla de ataque entre Gonzalo Tapia e Luciano para a sequência da temporada. Há um consenso de que eles podem se complementar e se converger de uma maneira bem legal e a gente espera que isso aconteça. Você acha que é a melhor dupla de ataque para o São Paulo? Deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha